fuçando, eu conheci o Cavalcante em outros projetos, e quando ele me contou sobre o projeto da VBIG, eu falei, tô junto, conta comigo. E aí ontem, no dia 1º, né, de julho agora, eu tomei uma decisão baseada em fatos e realidade, que é eu decidi me afastar do projeto da Vivo, chamei o meu coordenador, como se diz, pedi para sair, porque eu ganhei mais dinheiro esse mês na operação do que como vendedor como gerente de contas empresariais de telefonia. O mercado está cada dia mais fechado, cada dia mais complicado, e eu não tenho que esconder de ninguém, não. Eu consegui fazer 25%, 27% do meu resultado médio nos últimos 3 meses. Aí eu não consegui passar de 27%. Isso não dá nem R$ 2.000, para vocês entenderem. E eu fiz quase 3 esse mês agora de junho na operação. E tomando loss, tá? Tomei muito loss. E fiz quase 3.000. Então, eu decidi a partir de ontem, não faço parte mais do projeto Vivo, entreguei tudo. Amanhã e sábado eu estou indo devolver o carro que eu estou usando lá para o pessoal da Vivo, e a partir de segunda-feira eu estou full aqui no projeto de operações. Vamos poder estar junto aí todas as manhãs aí das 9 ao meio-dia, sem falta. Valeu, E valeu a pena? contem comigo sempre, gente. Contem comigo aí. Valeu a pena, o Elitão? Claro, filho, você tá louco. Cada dia vale mais a pena, e nada melhor do que o que eu acho mais legal, por exemplo, é quando o pessoal sempre me dá uma pentelhada aí, me manda mensagem, me perguntando, tirando dúvidas. Eu acho muito legal o pessoal fazer isso, porque, tipo assim, eu nunca disse que o pessoal pode fazer isso, eu sempre disse que eu estou à disposição. E eu fico muito feliz quando o pessoal me chama no privado, me pergunta alguma coisa. Às vezes eu não tenho a resposta, eu às vezes mando mensagem para o Cavalcante perguntando. O Márcio também, eu aciono muito o Márcio para alinhar algumas coisas com ele. Ou então, às vezes, eu vou lá e pergunto no grupo, que aí alguém responde e todo mundo fica sabendo. Mas tem sido cada dia mais legal. E o Clube dos 1.000 vai ser batido agora no mês de julho, com certeza. Só Eu não tenho 5 que você dúvida. precisa? Só 5? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu não falo sempre, mas isso é uma realidade. As vagas estão disponíveis, tá? Estamos esperando o pessoal lá. E pode ter certeza que a questão de chegar no clube dos 1.000, ela simplesmente é uma questão emocional, tá? É verdade. Ela não tem nada de difícil. O mesmo valor que você faz com uma operação, com um contrato, você vai se gabaritando, vai segurando, vai aprendendo, vai tendo um pouco mais de segurança, você vai fazer com mais um pouco de contrato, e nós vamos agora começar a especializar em outras operações, aonde eu não tenho dúvida que todo mundo que quiser, só quem quiser, vai chegar lá com tranquilidade, acima da média. Lembrando que, pessoal, esse mercado ele não escolhe quem vai vencer, mas quem escolher vencer vai chegar. É bem desse jeito. Obrigado, viu, Elitão? Mais uma vez. E nós estamos aí organizando o máximo possível para que tudo melhore e dê certo. Galera, partindo do princípio que ontem algumas pessoas não estiveram presentes na live, a gente sempre aí tem um paninho verde, né? Tal do chroma key, muito bacana esse efeito. Esse fundo aí, para quem não conhece, é a B3 original, né? É lá onde estão os painéis. Hoje não funciona mais a operação Viva Voz. Aquele cidadão lá do telefone, o cara fica gritando, aquele cara não existe mais. Então, fundo aí homenagem aonde a gente vai lá ganhar o nosso pão de cada dia, e que tem ajudado aí a cada um estar vencendo. O que eu quero dizer, justamente para o pessoal que não estava aí ontem, é que nós estamos fazendo um processo de entendimento gráfico, porque em momento nenhum eu vou ser o tipo da pessoa que essa sala está bem misturada. Tem um pessoal que já é meu aluno, tem pessoal que está iniciando agora dentro do processo de início do zero, e tem pessoas que estão saindo do processo de operações binárias para poder vir operar conosco. E o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: muitas pessoas dizem para mim, me chamaram no privado e conversaram com Cavalcante, cara, mas quanto que eu vou ganhar? Essa pergunta, pessoal, ela tem que desaparecer da sua cabeça. O Isso aí já importante tem errado.
não é quanto você vai ganhar. O importante é quanto você não vai perder. Esse é o mais importante. E quando você deixa de perder, você começa a ganhar. E logicamente, o histórico de loss das pessoas contam muito a partir desse momento. Então, para quem não estava ontem na live, a gente fez um cronograma assim, ó. Eu vou passar aqui rapidamente. Serve aí para o pessoal que estava aí ontem, tá visualizando aí. Né? A gente faz tudo aqui no ao vivo. Nós temos aqui uma condição simples de apresentar esse mercado de uma forma que poucas pessoas entendem. Então, dessa maneira, eu acredito que vai ser muito bacana, né, de levar aí a informação para que cada um possa perceber. Pessoal, quem não estava ontem, entenda o seguinte, eu vou estar fazendo aqui, ó, o que acontece diariamente para vocês entenderem o porquê que principalmente as pessoas não acreditam naquilo que nós fazemos. Isso é uma representação gráfica daquilo que a gente diariamente a gente tem como resultado financeiro. E isso é o que? São os dias que nós trabalhamos, onde a gente consegue deixar aí de maneira escura, né? E mostrar para vocês que quando o cidadão está trabalhando, ele tem aí os 5 dias mais o sábado. Isso aí é um negócio que não tem como o cara aumentar e multiplicar as horas de forma muito clara, dizendo, quer dizer que a gente não consegue ser polivalente, a gente tem que descansar, e isso é uma coisa que vai nos levando, com o passar do tempo, entender que é plenamente possível ganhar em 15 minutos, 1 hora, o dinheiro que um cidadão ganha talvez por um mês todo de trabalho. Por quê? Porque nesse segmento a gente não vende horas. E o que é mais tradicional no mercado é a gente se comprometer pela nossa hora de trabalho, pelos resultados que a gente tem ou pela prestação de serviço que a gente faz. É assim que o mercado se estruturou. Baseado nessa informação, para quem não estava ontem, que foi nossa primeiro momento do esquenta, nós começamos a entender uma coisa que vocês que já estão operando, quem vai começar a operar, quem está fazendo o seu início precisa de entender que, pessoal, o mercado ele não movimenta por gráfico, ele representa o sentimento das pessoas. Nenhum candle aumenta e nenhum candle diminui, nenhum mercado sobe, nenhum mercado desce e nenhum mercado lateraliza, se não for absolutamente pelo sentimento das pessoas. E por que eu acho muito bacana a gente estar falando sobre sentimento das pessoas? Porque grande parte dos loss, eles são entendidos como erro. E, na verdade, ele não é um erro de operação. Ele é um erro da falta do entendimento do mercado. Se você entende o que está acontecendo no mercado, você vai saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de realmente tirar o pé, a hora de operar, a hora de não operar. Lembrando a todos que não operar também é operar. Isso significa resguardar o valor financeiro que você tem na corretora e, baseado nisso, a gente começou a fazer um trabalho para que as pessoas entendam, não só assim, ó, isso é um canal de alta, não, isso é um canal de baixa, não, isso é um triângulo, não, isso é um retângulo. Agora, nós vamos começar a passar por um período técnico aonde, além de entender como que opera uma figura, nós vamos passar a entender o comportamento e o sentimento do porquê que gerou aquela figura. Olha só, por que em determinado momento o gráfico, quem está aí no simulado ou quem está fazendo, começa a perceber o seguinte, começa a entrar algumas telas, né, alguns gráficos que tem lá retângulo. Cara, por que começa a aparecer um retângulo atrás do outro? De repente começa a aparecer bandeira. Por que quando acontece de aparecer uma bandeira de alta ou uma de baixa, aparece 2, 3, 4, aí passa 1 hora, aí aparece outra? Por que isso acontece? E aí é muito simples, pela falta de conhecimento das pessoas, o cara dizer, não, porque o mercado segue um padrão. Beleza. Um padrão que o mercado segue é baseado em quê? Em candles. Os candles são baseados em quê? Em compras e vendas.
as compras e vendas são baseadas em quê? Nos sentimentos das pessoas. As pessoas começam a achar que o candle vai subir, que o mercado vai subir, é quando o candle sobe. Quando existe uma retração, isso configura o quê? Que o mercado está com medo. E quando tem uma retração e o mercado está com medo, pessoal, não faz o menor sentido a gente entrar para poder fazer uma operação. E o que eu vejo, a coisa mais maluca, já digo para vocês, as pessoas dizem assim, olha, Cavalcante, eu achei uma fórmula de operar, e agora vai embora. E aí, essa fórmula de operar, ela diminui a intensidade a partir do momento que a pessoa começa a perceber que os loss continuam aumentando, né? Então, o que a gente precisa de entender, bom, o mercado ele é ativo e reativo. Em toda figura gráfica existe um processo de entendimento. Para quem não estava ontem, eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, ó, algumas pessoas, isso aqui é um gráfico da BR Foods. Eu vou aumentar ele aqui para vocês entenderem. Então, o que acontece? Isso, a princípio, parece, né, um canal de alta. E aí o que eu quero grafar aqui para vocês é que num canal de alta, ele acontece, relembrando o pessoal de ontem, 3 situações. O primeiro aqui embaixo é a acumulação, o segundo chama subida sensível e o terceiro chama estouro. O que acontece na maioria das vezes é a pessoa que não entende o que está acontecendo no gráfico, aí de repente ela entra numa operação cheia, já sempre quando está acontecendo, a gente está muito próximo aqui do estouro do final, e aí ela toma uma reversão e diz assim, mas eu não estou entendendo, Cavalcante, eu entrei na tendência, cara, mas eu tomei um loss lá em cima, aonde ela estava mais forte. Então, quando a gente começa a perceber que no mercado nós temos 3 posições para poder vencer, que a primeira posição é o quê? A condição de ligar o primeiro topo com o segundo topo. Então, se eu estou numa LTA, que é uma linha de tendência de alta, esse topo ligou 2 topos, eu confirmo uma tendência. Como que eu sei que essa tendência realmente vai ser, que ela vai vingar? Poxa, muito simples. É só eu saber que eu tenho aqui uma continuidade maior do que o ponto anterior, que é um pivô ou um pullback aí chamado no mercado. Pois bem, quando eu entendo que aqui embaixo eu tenho uma acumulação, e olhando aqui do lado vocês podem ver que essa acumulação aqui, ela está ao preço de, por exemplo, aqui está como horas, mas eu vou colocar em valor para vocês entenderem. Vamos colocar que aqui está a R$18, eu compro ele aqui, o mercado vem corrigindo, vem chegando, na hora que ele chega a 33, quem comprou a 18 já quase dobrou o capital. Por que tem reversão, Cavalcante? Porque o cara que compra aqui na acumulação é o mesmo cara que dobra o capital e chega aqui em cima, né, no alto do gráfico, ele fala, não, eu já garanti meu dinheiro. Então, esse cara compra aqui e vende aqui. Na hora da venda, é por isso que eu digo para as pessoas, só existe ombro, cabeça, ombro lá no topo do gráfico, porque o cara já está no estouro do volume e a partir dali não tem outra coisa para ele fazer a não ser aguardar essa operação de retorno. Lembrando que existe aqui na acumulação um estudo para esse material, na subida sensível também, aqui vem mostrando aqui algumas ondas, e todo esse processo, como que é que eu identifico cada um, esse material ele está muito bem separado, inclusive por questão de conteúdo, para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível e saber o que é que ele vai acontecer com o andamento dessa imagem, dessa figura, coisa desse tipo. Lembrando que, a partir do momento que eu estou em um processo de acumulação, e aí eu vou lá no gráfico e percebo que, bom, se tudo que sobe, desce, eu vou ter que chegar no momento de aproveitar o melhor momento, o melhor mercado, para me poder entender isso. Lembrando que aqui não está desenhado, mas aqui é onde tem o processo do estouro, e ele vai chegar aqui
dizendo que eu cheguei aqui no ponto mais alto. Quando eu chego no estouro da operação, se eu der um print, um zoom nesse material aqui, eu consigo ver talvez 3 pontinhas aqui, ó. Aqui eu tenho uma cabeça, aqui eu tenho um ombro e aqui eu tenho um outro ombro, ok? O que eu faço? A partir desse momento, o pessoal aí que já está mais tempo no mercado aí já sabe, eu venho aqui, pego aqui, deixa eu pegar a ferramenta certinho, que aí a gente vai fazer ele bacana. Eu pego aqui a ferramenta e traço o quê? Uma linha, fazendo com que essa linha aqui seja o meu suporte, ok? Por que é o suporte? Porque eu pego a linha chamada linha do pescoço e aqui, ó, se eu pegar aqui mais, pronto, exatamente aqui, ó, daqui para baixo, a partir que eu pego essa reversão e tenho aqui esse início partindo daqui, é quando eu pego o início de uma tendência de baixa, e aí a pessoa diz assim, Cavalcante, bacana, mas até onde é que eu vou nessa tendência de baixa? Então vamos lá. Quando eu saio do estouro, eu estou aqui, ó, eu vou até escrever aqui, ó, estouro. Quando eu saio do estouro, o que é o estouro? O estouro é quando quem compra na baixa começa a vender. Isso, pessoal, é sentimental, tá? Isso acontece todo momento. Depois do estouro, eu entro aqui no excesso. No excesso é quando começa o processo de vendas. Depois eu tenho um longo momento, né, de distribuição. Quando eu entro em distribuição, as pessoas começam a entrar em pânico. Depois do pânico, se eu começar a ver essa formação aqui, ó, se eu vim aqui, ó, começo a ver aqui, e aí eu entro de novo num processo de alta, acompanhando o que está no mercado. O que é mais importante a gente saber, o que é mais importante a gente compreender é o seguinte, que não adianta eu ficar, deixa eu mostrar para vocês o que eu vejo o pessoal fazer. Isso aqui, ó. Isso aqui, o cara tá vendo, é o nada. Isso aqui não dá. Aí o cara diz assim, olha, Cavalcante, eu não tô vendo absolutamente nada no gráfico e eu não paro de tomar loss. O que você precisa de entender é muito simples. Não adianta você querer ver a casa de cima do telhado. Você tem que subir em cima do prédio para poder você ver o que está acontecendo. E o principal, que até hoje a gente tinha algumas dúvidas que eu vou trazer para vocês, é que a gente precisa de estar relembrando aqui. Veja só, quando eu pego essa linha e passo essa linha aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, alguém sabe o nome dessa linha aqui? A linha tem um nome. LTA. LTA. Vamos lá. Aqui nós estamos. Aqui Canal. nós estamos LTA canal. Aqui, ó. Aqui nós temos uma LTA, linha de tendência de alta. Então, o que é a linha de tendência de alta? Isso, pessoal, nós vamos começar a estudar agora conceito de operação. Vai ser impossível o cara errar isso agora. Quando eu entro numa linha de tendência de alta, a linha de tendência de alta ela é medida a partir do momento que eu tenho a junção de dois topos. Um topo, dois topos. Deu a LTA. Passou o pivô ou o pullback, ele deu o terceiro topo. Poxa, bacana. Isso que eu estou passando aqui em cima para vocês, o nome desse cara aqui, ó, desse cara que está aí em vermelho, chama tendência. Esse cara é a tendência. E esse cara que está passando aqui embaixo, fazendo a parte inferior da LTA, esse cara é a de cima é a tendência e o de baixo é o canal, beleza? Não é o canal, o de cima e o de baixo. Agora, lembrando para vocês uma coisa que eu vou deixar aqui, ó, na última página aqui, para vocês não esquecerem disso. Isso é uma coisa pouco ensinada para a galera. Vamos lá. Aqui, ó.
toda LTA barra LTB, toda LTA e LTB é um canal, mas nem todo canal é um LTA barra LTB. Por que eu estou contando isso para vocês? Vou contar para vocês aonde é que o cara toma a maior parte dos loss, para ficar claro. A pessoa não sabe, ela não sabe aonde ela está no gráfico, ela não tem noção. Por quê? Porque ela está operando aqui, ó, em cima do candle, né? Ela não sabe o que acontece. E aí a pessoa não percebe que ela está num movimento de tendência de alta, aí ela começa a entrar vendendo. Olha só para vocês verem que faz todo sentido. Se aqui em cima eu tenho uma bandeira e aqui embaixo eu tenho a confirmação do canal, aqui em cima eu tenho a tendência e embaixo o canal, o que eu faço? Eu venho aqui, traço o mastro, na hora que eu traço o mastro, eu vou traçar aqui a flâmula da bandeira, ok, pessoal? Eu vou pegar o tamanho do mastro que está aqui, que é esse cara aqui, vou dobrar o tamanho dele e vou jogar aqui. Então, veja só, se eu estou numa operação de bandeira e eu vejo isso, eu entro comprando, porque eu entro sempre a favor da tendência. Agora, o gráfico fechado, ele é impossível você verificar essa condição específica. Todavia, eu tenho do lado de cá também, de maneira bem pequena, mas é possível verificar aqui, ó. Eu saio daqui e pego aqui um pequeno mastro, e aí eu pego aqui, ó, e mostro aqui para vocês uma pequena bandeira aqui, e aqui eu estou fazendo o tamanho do mastro, eu duplico o tamanho desse cara aqui, e aí nesse momento aqui, eu consigo pegar e verificar que ele realmente atingiu aqui a altura que é a minha bandeira. Ou seja, se eu estou fazendo uma bandeira de baixa, eu estou num movimento de baixa. A grande parte das pessoas, sabe onde é que elas erram, pessoal? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Está aqui essa movimentação. O cara entra no gráfico e não percebe aonde que ele está. Aí ele diz assim, ó, nossa, cara, olha aqui, ó, presta bem atenção nessa figura, pessoal. O cara diz assim, ó, bem aqui no meio desse retângulo aqui, ó. O cara diz assim, ó, meu Deus, agora aqui, ó, deu um pullback. Sabe o que acontece? O cara vem cá e passa a linha. Aí ele passa a linha e fala, não, agora rompeu, eu vou comprar. É nesse momento que o cara toma o loss. Então, a primeira coisa que nós vamos estar colocando aqui, o resumo da ópera aqui, para que a gente possa estar fazendo, é o quê? Vamos por aqui, ó. Primeira situação. Antes de operar, verificar tendência. Se eu não operar baseado na tendência, eu vou tomar loss. Porque vai aparecer falso pullback, vai aparecer falso pivô, vai aparecer falsas imagens, onde eu não vou conseguir realmente verificar aqui o que está acontecendo. Continuando o gráfico aqui, ó, o que acontece? Vou mostrar uma outra figura que acontece para vocês. O cara está desse jeito aqui, ó. Olha aqui. Ele está desse jeito no gráfico. Aí vem cá e faz assim, Cavalcante, eu não sei, cara, eu tô nervoso porque eu só erro. Porque eu fui lá, olha o que eu fiz, ó. Eu desenhei um W, e aí o que acontece? Você, Cavalcante, falou para mim que toda vez que tem um W no fundo do gráfico, é para mim entrar aqui, ó, eu traço a linha do rompimento, e aí exatamente aonde eu comprei esse rompimento, Cavalcante, não, o negócio me deu um loss. Cara, ó, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, eu vou te alertar. Está acontecendo que você realmente enxergou um W, só que você está entrando no W dentro de uma LTB. E aí, sabe o que acontece? Mostrei duas figuras aqui que com certeza daria mal. E aqui eu vou mostrar mais uma que eu já verifiquei. A pessoa vem aqui, ó, e sonha que está aqui, ó, Cavalcante, deu outro W aqui, ó, e esse aqui é grandão. Quem está acompanhando lá no Instagram,
consegue verificar lá que tem essas imagens lá, né? Que vem mostrando a tendência de como que ele vai fazer um rompimento, mas lembrando que nesse exato momento a pessoa passa aqui a linha aonde ela faria o rompimento. Pessoal, nesse lugar aqui, o cara já está, olha aqui, ó, vamos fazer a análise gráfica disso. O cara já passou pelo processo do excesso, já saiu da distribuição, já entrou num pânico, o cara está me comprando lá na baixa lenta. O que acontece? Ele compra exatamente nesse local, e quando ele compra aqui, ele vai ter um dessabor gigante, justamente porque ele não avaliou a tendência. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês, antes de operar, a primeira coisa é verificar tendência, porque na tendência, quer garantir o loss até ficar um pouco mais safo na operação, é simples. Número 1, verifica a tendência. Após isso, em LTA, compra. Em LTB, vende. Isso é regrinha de que suco. Não tem como dar errado. LTA compra, LTB vende. Por quê? Nesse momento aqui, a partir do momento que você está sempre trabalhando a favor da tendência e não contra a tendência, você vai conseguir perceber o seguinte: o seu tamanho de balanço. O que é o balanço? É toda vez que o candle ele faz uma movimentação, por exemplo, um pullback, ele fica negativo, depois ele retorna positivo. Toda vez que acontecer isso no seu desenho, o seu rompimento ele vai ser mais garantido, a sua taxa de loss vai diminuir absurdamente e, com certeza, você vai começar a ver que se você fizer isso, você não vai estar perdendo o seu capital, e a partir daí a gente entra num outro momento para que a gente possa realmente caminhar e ir para o Clube dos 1000. Enfim, essas palavras, distribuição, pânico, baixa lenta, esse material ele já vai estar disponível lá no nosso conteúdo, aonde vai explicar, por exemplo, o porquê que a distribuição é mais longa do que o pânico, do que a baixa lenta. Quando a gente consegue e a gente verifica isso no gráfico, a gente consegue ver exatamente acontecer esses três fatores. E uma coisa que eu vejo acontecer e que eu quero alertar o pessoal que está chegando, o pessoal que já está experiente e o pessoal que está migrando, que é o quê? Se eu entendo exatamente aonde é que eu estou no gráfico, se eu sei que no gráfico, numa linha de tendência, seja ela de alta, de baixa, ou qual for, se eu entendi que nesse local aqui eu iniciei a minha operação e eu peguei a virada do rompimento, se eu peguei essa virada do rompimento e eu entendo que aqui, nesse momento, eu abri um ombro, cabeça, ombro, e aí eu fiz esse desenho aqui. O que eu quero alertar a todos é o seguinte, pessoal, o que mais mata no mercado é uma frase que vocês não esqueçam: o medo de ganhar, o medo de perder, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o que é que eu vejo acontecer? O amigo sabe que está numa reversão, ele sabe quando tem uma reversão, ele tem uma chance absurda de fazer uma grande pontuação sobre isso, e aí ele me abre uma operação curta de 5, 10. 5 pontos para ganhar, 5 pontos para perder. O que acontece nesse momento? O cara que abre a operação 5, 10, ele vai ganhar até aqui, ó. E aí depois, como ele está operando em cima do gráfico, ele não consegue perceber que durante todo o momento que ele poderia estar fazendo o quê? Um acompanhamento, um gerenciamento, ele perde toda essa escala de baixa e diz assim: poxa, Cavalcante, cara, eu não entendo o que eu estou perdendo.
Então, primeiro, identificar. Lá no Instagram tem as figuras que são as figuras de continuidade e as figuras de reversão. Se o cara não souber se ele está operando uma figura de reversão ou uma figura de continuidade, ele vai perder uma pontuação muito grande. Isso acaba sendo também muito ruim, porque ele vai sair do dia exausto de tanto avaliar o gráfico e não vai conseguir ter um resultado positivo. Lembrando que, da mesma forma que a LTA, a parte superior é a tendência e a parte inferior é o canal, aqui se torna o contrário. A parte que eu vou verificar superior, perdão, aqui é igual, a tendência e a parte inferior é o canal, ok? Nem sempre o mesmo canal é tendência, mas toda tendência é um canal. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de escrever, enquanto eu vou tomar um gole d'água aqui, a respeito de distribuição, pânico lenta, excesso e também das informações que estão aqui de acumulação, subida sensível e estouro do pessoal que é velha guarda, o pessoal que já está há um tempo perdendo cabelo e ficando de barba branca, que tomou alguns loss, conseguiu entender a questão sentimental do processo das linhas de tendência, tanto de alta quanto de baixa. Isso ficou claro para todo mundo? Ficou. Tocante. O pessoal que está mais antigo aí já tinha visto esse material em algum lugar ou não? Mastigada assim, desse jeito, em nenhum lugar. Olha, então, é teta, né? Desse jeito, né? Eu quero passar aqui para vocês só um detalhe para vocês entenderem como é, por exemplo, que vai estar lá no nosso conteúdo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, para vocês entenderem só essa questão simples, falando de distribuição, que é o início do que acontece lá em cima. Distribuição, que na realidade começa no final da fase de estouro, ou excesso de um mercado em alta. Essa fase caracteriza-se por um grupo de insiders iniciando a operação conta de venda. O volume de negócios ainda é bastante alto, apesar de começar a diminuir as altas do preço. O tom dos negócios parece ainda ser amplamente favorável para altas, que é o quê? O ombro, cabeça, ombro, ok? Passou a linha de tendência, rasgou a linha do pescoço com lucro de empresas, recordes e público, tal. Ainda bastante ativo, preços, no entanto, parecem ter estacionado em determinado patamar e começa a baixar um pouco. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é o que vai estar lá no material. E passando aqui, ó, tem essa outra fase aqui também, para vocês perceberem que pânico, que é o segundo escalão, é a fase na qual os compradores começam a escassear e os vendedores, já pressentindo alguma coisa está errada, começam a ter pressa de desfazer de suas ações, vendendo-as a preço de mercado, alimentando uma onda de feedback negativo no mercado. Essa onda faz com que as quedas de preço se acentuem e a queda quase vertical do volume de negócio atinja proporções bastante grandes, indicando que o medo dos investidores estão sentindo. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, de medo, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando que o mercado ele vai realmente dar uma significância maior quando você começa a perceber que o negócio aqui está entrando num platô. Se está entrando num platô, é porque agora, nesse momento, não é hora de eu comprar. Nesse momento, não é hora de eu começar a fazer as operações. E isso, assim como acontece aí na figura, né, de reversão, na figura de abertura, assim vai acontecer em várias outras situações aonde a gente percebe que é plenamente possível a gente compreender o
que vai acontecer no mercado nos próximos períodos, e daí a gente começar a entender que, poxa, cara, não adianta eu saber operar. E o que eu vejo, o que acontece, principalmente com muitas pessoas que não conhecem o mercado, que funciona assim, ó. A pessoa, ela não acredita no mercado, primeiro porque o mercado paga absurdamente bem, e são poucos conteúdos que vai te entregar de maneira mastigada o que acontece com o gráfico a cada minuto. Eu acho que até o Valcir está aí na live aí. Eu fiz um treinamento com o Valcir, acho que foi ontem ou antes de ontem, não sei, e ele viu, né, ele acompanhou lá, a gente deixou fazer uma reversão de menos R$6.000. Lógico que a gente estava fazendo conta simulada para poder mostrar que quando você entende o comportamento do gráfico, você começa a antever o que vai acontecer no próximo período, né? E isso é muito bacana. Agora, figuras de continuidade. O que é uma figura de continuidade? É a figura que você sabe que ela vem de um canal de alta ou de uma tendência de alta, ela entra numa confluência simples, galera. O gráfico está subindo. Então, o que acontece? O gráfico, ou ele vai ficar assim, ó, lateralizado, e aí nesse lateralizado ele vai romper, ou, deixa eu mudar de tela aqui, porque vai misturar com o negócio aqui, não vai dar certo não. Pronto. Ele vai ficar lateralizado aqui, e vai sair aqui, ó, aqui, e vai romper, ou ele vai sair aqui, e aí ele vai ficar grandão, e vai fazer assim, ó, e vai diminuindo. Na hora que ele diminuir, ele vai romper, ou então ele vai subir aqui, e aí ele vai fazer o quê? Vai vir aqui, vai convergir, vai voltar e fazer um pullback, né? Ou um pivô de alta. Agora, a grande situação que eu quero deixar para vocês, que eu vejo todo momento acontecer é o seguinte: eu sei que no pullback esse cara estoura é aqui, eu sei que na flâmula esse cara estoura até aqui, eu sei que na bandeira esse cara estoura até aqui, e aí o que acontece? A maioria das operações, a pessoa não percebe o seguinte: cara, se eu tenho lá uma operação onde eu posso definir o meu ganho e eu posso definir a minha perca, nós temos, pessoal, algumas operações que são padrões. Por exemplo, para quem não conhece ainda, eu vou explicar. A gente tem operação para quem quer ganhar 1 ponto, para quem quer ganhar 5 pontos, para quem quer ganhar 10 pontos, para quem quer ganhar 20 e 20 pontos, né, que é 20 e 40. Bacana. Só que eu, particularmente, já estou no momento de operação, e quem já tem mais de 2, 3 meses que está treinando, sabe, por exemplo, que eu vou estourar 20 pontos aqui, ó. Eu vou romper uma bandeira, né? Essa bandeira, ela vai me dar 20 pontos, aonde eu vou estourar ela aqui, e aí a pessoa fez o quê? Ela avaliou que aqui existe uma alta de preço, ela percebeu que nesse intervalo que tem aqui, eu estou no meio de uma confluência de preços, seja assim, ou seja, um pouco mais inclinado. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quem está chegando ou para quem já opera, qual que é o real sentido do cara fazer uma operação dessa, curta ou curtíssima, com 1 ou com 5 pontos? O mais difícil, que era fazer a avaliação, era entender o rompimento e era perceber que, na verdade, isso ia dar um grande salto de pontuação, ele já fez. E aí, nesse momento, é que a gente perde as grandes oportunidades de operação. Lembrando para vocês que nem todo mundo sabe disso, mas quando a gente tem uma figura aqui, ó, eu vou fazê-la aqui, porque vocês vão entender claramente. Quando eu tenho uma figura de alta desse jeito, e aí aqui, ó, ele vem aqui, ó, um retângulo assim, ok? Que é uma confluência. Esse retângulo pode ser assim, ou ele pode ser inclinado aqui, que é o que forma, por exemplo, a bandeira. Pessoal, vamos lá. Um retângulo
que está aqui, ó, uma bandeira que está aqui, o que acontece? Esse cara é um canal de alta e esse cara é um retângulo. Então, a bandeira, ela nada mais é do que um canal de alta mais um retângulo. E aí, do lado de cá, eu tenho aqui um outro cara que está aqui fazendo a ponta aqui, e aí acontece aqui, ó, eu tenho exatamente isso. Aí a pessoa diz assim, ô Cavalcante, já me disseram, tá, pessoal? E veja só, eu estou ensinando para vocês uma coisa que é para ajudar mesmo. Tem pessoa que diz assim, ô Cavalcante, deixa eu contar uma coisa. Cara, eu opero bem a bandeira, mas na hora que eu vejo uma flâmula, cara, eu não dou conta eu não entendo a flâmula. Então, a partir de hoje, fica bem tranquilo que a flâmula, ela é o canal de alta mais o triângulo. Então, quando a pessoa diz assim, ó, ô Cavalcante, eu gosto de bandeira, cara, mas eu não opero retângulo, não. É certeza que a dificuldade da pessoa aqui em abrir uma operação vai ser grande, vai vir um stop de loss e também vai acontecer aqui na flâmula ou em outra qualquer figura. Então isso é importante também, tá claro. E lembrando que hoje eu tive a informação da dificuldade de empenho. O que acontece, pessoal? Nesse padrão de mercado, por questão de segurança, a gente sabe, muito claro, que todo rompimento que acontece, ele dobra praticamente o tamanho do valor de pontos da imagem. Então, essa bandeira que sai daqui de baixo, bem como a flâmula que está aqui em cima, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou posicionar ele do mesmo tamanho igual, é onde eu vou atingir o meu mastro superior, e do lado de cá eu vou atingir o meu mesmo tamanho igual. Deixa eu tirar aqui, tem uma super motoca aí, velho. O negócio aqui. Vai atingir aí a condição, né, de pontuação. Agora, para quem ainda está no início, para quem ainda está nesse momento de perder, né, de perder o medo pela condição da operação, o que é que eu digo para vocês? O mais importante, quem está aqui, ó, avaliando aqui a operação e não sabe se realmente deve esperar até o final ou o que faz, aqui onde está na haste amarela, o que o cara faz? Ele já sabe que essa altura é o dobro do tamanho da pontuação. Por segurança, em vez de fazer o meio, que seria aqui, ó, faz aqui. O cara mantém 2/3 da operação, que eu posso dizer para vocês que não tem momento nenhum que vai ser perdida a sua operação. Ok, pessoal? Até aí tá tudo tranquilo? Tudo certinho. Bacana. Escrever aqui, achei bacana escrever assim, que conteúdo assim, só no YouTube, ironia. Cara, me mostra no YouTube que tem isso aí, irmão. Não tem não. Tem não. Deixa eu contar uma coisa para vocês, pessoal. Falar para vocês com muita humildade, tá? Eu gosto do que eu Ele tá faço. zoando. Eu sei, é brincadeira, é meu brother Felipe. Deixa eu passar uma informação para vocês que é muito, muito importante. Não tem problema o cara assistir vídeo de YouTube, não. Eu já assisti uma porrada, perdi muito dinheiro e nós temos lá o nosso canal. Eu nem faço questão de gravar demais porque eu prefiro esse negócio mais intimista. Mas se o cara quer acompanhar o YouTube, cara, não tem problema. Só que o cara tem que entender que existe operação de análise gráfica, existe operação de análise técnica, existe operação de fundamentalística, tem operação de notícia. O que acontece? Se a pessoa ouvir o conteúdo de técnica, com conteúdo de figura, com conteúdo de notícia, a assertividade ela vai diminuir bastante. E isso já aconteceu comigo. Não vejo problema o cara assistir, desde que o cara procure aquele conteúdo que vai dar uma nova condição, né, de auxílio. Bacana, pessoal. A respeito de tendência, de tudo isso,
lembrando para todos, principalmente quem está chegando aí, onde a gente está sempre falando de tendência e de canal, às vezes é uma novidade, mas eu vou deixar aqui, ó, vou trazer aqui a imagem bem clara para ficar fácil para todos entenderem, né? Eu tenho aqui, ó, tendência, nós vamos trabalhar em 3 direções: alto, topos, fundos ascendentes, topos e fundos descendentes é a baixa, e a tendência lateral, topos e fundos laterais. Hoje veio uma pergunta, se não me engano, foi lá no grupo que está o Maurício. Cavalcante, e no dia que eu não pegar uma LTA ou o dia que eu não pegar uma LTB, cara, eu consigo fazer quantos pontos? Vamos lá, pessoal. Vou passar aqui e vocês vão entender. A partir do momento que eu sei que eu estou num processo crescente de alta e de baixa, então eu sei que ele vai subir, o gráfico vai subir, ele vai retornar. Aqui eu tenho uma figura. Ele vai subir, vai retornar. Aqui eu tenho uma figura. Ele vai subir, vai retornar. E aqui eu tenho uma outra figura. Quer dizer que eu estou atingindo aqui os topos para poder sair com o meu resultado. Quando eu estou numa tendência de baixa, e aí fica muito fácil. Ela vai descer, vai corrigir, e eu vou usar um fundo. Ela vai descer, vai corrigir, e eu vou passar um fundo. Ela vai descer, vai corrigir, e eu vou passar um outro fundo. Agora é o momento que, às vezes, pode acontecer, igual um período do dia hoje aconteceu. Cavalcante, o mercado lateralizou. Eu não vou operar? Vamos lá, pessoal. Ó, daqui dessa bolinha até aqui, vai dar 100 pontos. Por exemplo, e ele só é bonito assim no desenho, porque no gráfico ele não aparece assim certinho, não. Mas na hora que ele fizer a correção e que ele sair da tendência de alta, mesmo que curta, ou um canal de alta, mesmo que curtou, ele vai descer. Aí aqui eu aproveito, por exemplo, mais 150 pontos. Aí aqui ele vai corrigir e vai retornar. Então eu tenho 100 mais 150, eu tenho 250 pontos. Aqui ele me deu uma queda de 300 pontos. Eu tenho 550 pontos. Então no mercado de lateralização, a minha maior condição de operar é aproveitar a condição de ter os topos e os fundos e saber exatamente aonde é que eu entro eles. Para isso, eu preciso de estar atento aqui nessa figura, onde eu estou mostrando para vocês que foi o desenho que eu fiz, né? Onde eu consigo aqui ter a resistência e aqui embaixo o suporte. A resistência, o suporte, aqui resistência, suporte é o inverso, e aqui na lateralização eu tenho todo o processo de resistência na parte de cima e da lateralização na parte de baixo. Sim, seria uma venda na resistência e uma compra no suporte. Lembrando para vocês que o que acontece muito e não cansa de acontecer isso no gráfico, que aí eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Imaginem aqui que nessa linha superior que está aqui é a minha resistência e aqui embaixo, onde está aqui, é o meu suporte. O gráfico, ele vem bagunçando assim, ó, desse jeito. Ele vem fazendo assim, e aqui ele faz a bandeirinha, e aí ele vem aqui, ele começa a subir, e aí ele chega aqui, na hora que ele chega aqui, que ele ultrapassa a linha da resistência, e aí ele sobe aqui, ó. Conta para mim, pessoal, o que as pessoas fazem 90% das vezes, quando ele ultrapassa a resistência? Quem não quiser falar, escreve Entra aí. comprado na hora. O Elitão e Vitor, é na hora que o cara se ferra de verde e amarelo da cor da camisa canarinho no Brasil. O cara entra comprado. Nossa, explodiu. O cara fala, vai estourar. Teve um cara que falou para mim, ô Cavalcante, eu adoro o candle deslizante.
Aí eu peguei e falei, cara, esse candle é novo, eu nunca vi ele não, candle deslizante. Me explica como que é a finalidade desse candle deslizante. Ele falou, é assim, ó, na hora que ele passa o rompimento, aí ele desliza, eu entro comprado. Às vezes dá errado. Então, nessa informação aqui, que é importante vocês estarem sabendo, o que acontece? Aqui, ó, resistência. Esse cara, quando ele passar aqui, tira a mão do mouse, espera ele estourar a máxima, ele vai realmente fazer aqui, ó. Se ele daqui para baixo, se ele tocar na resistência e ele descer a resistência, é porque ele vai formar um ombro, cabeça, ombro. Agora, se ele começar a fazer assim, ó, levantar, se ele começar a apontar para cima e passar esse 50% daqui, ó, você pode entrar comprado. Não precisa nem de esperar o pullback lá em cima, não. Bacana? E da mesma forma, acontece aqui quando a situação do candle vem descendo, do gráfico vem descendo, aquela coisa bacana que a gente faz as bandeiras, e aí ele desce, e aí daqui ele faz um pullbackzinho, e aí ele vem cá, faz uma xícara, desce, aí ele encostou no suporte, o que a pessoa faz? Já entra vendendo, correndo, e nesse momento é na hora que o gráfico geralmente reverte. Eu vou apostar na técnica que eu vou dizer para vocês. Toda vez que ele bate suporte e resistência, ele reverte mais de 60% das vezes. Isso quer dizer que encostou no suporte, se ele retornar, você acompanha. Se ele furar o suporte, nesse momento, você espera ele fazer o quê? O retorno. Se ele encontrar o suporte e vazar o suporte, esse cara vai fazer um okoi, que é um ombro, cabeça, ombro invertido. Se ele encostar no suporte e ele começar a iniciar o pullback, se esse cara passar aqui, ó, 50%, você pode abrir a operação, que a força vendedora vai ser maior. E quando vem aqui, vem geralmente os 3 candles, aqueles 3 candles que formam na operação assim, ó. Ele começa a subir um, e aí depois ele sobe o outro, aí ele sobe o outro. Na hora que sobe 3 candles grandão, na hora que chega no terceiro, o cara fala assim, ó, nossa, o mercado tá mamão, vou entrar comprando. É na hora que ele toma uma garfada, mas é daquela assim, ó, de doer. Por quê? O mercado vai retrair e vai vir aqui e vai romper de novo. Por quê? Ele vai fazer esse pivô ou pullback. Esses 3 caras que estão subindo, eles chamam 3 soldados. E assim como acontece na alta, quando a gente tem aqui 3 caras que estão descendo e eles descem alto, né? Bem alto. Quando esses caras estão descendo, o cara fala, poxa, eu vou vender. O que acontece? Esse mercado, ele vai vir aqui, vai retornar e vai fazer um pivô de baixo ou um pullback. Esse cara aqui chama 3 soldados e esses caras daqui chama 3 corvos. É os 3 corvos que jogam para baixo e são os 3 soldados que para cima, ok? A respeito de rompimento e a respeito de resistência e suporte e de LTA ou LTB, alguém gostaria de falar realmente sobre isso aí? Para a gente passar por um processo de finalização, que hoje foi top da galáxia. Espero que tenha somado. Ô Grandão, queria só te fazer uma pergunta, que é sempre uma dúvida que eu tenho, até por uma questão de lógica. Por exemplo, na primeira 1 hora, 2 horas de mercado aberto, aí por volta de 11 horas da manhã, a gente tem normalmente uma resistência e um suporte demarcado pelo movimento do gráfico convencional. Mas lá para o final do dia, eu já vou ter uma referência do gráfico do começo do dia, né? Mas e no começo do dia, por exemplo, 10 horas da manhã, eu liguei o meu computador, tem 1 hora de mercado, eu vou ali e vejo que teve sei lá, uma movimentação de linha de tendência de alta, eu vou lá e marco o suporte lá em cima, ou marco a resistência lá em cima, o suporte embaixo, mas eu não tenho... existe alguma maneira de eu usar uma referência, por exemplo,
por exemplo, ao dia anterior, no suporte resistência, para logo no começo do dia, por exemplo, eu ter um parâmetro para poder avaliar isso? Você entendeu a minha pergunta? Perguntei. Foi isso que ele me ensinou. Aí, ó, gaúcho, bonitão. 3, 4 dias atrás. Deixa eu falar. Não, se você tiver material preparado para isso aí, tá tudo certo. Depois você fala. É porque eu estou treinando isso de uma forma e não tem dado certo. Então eu prefiro não correr risco quando chega no suporte na resistência. Se não tiver pullback, se não tiver movimento decente de verdade, eu fico, como diz o Márcio, eu pego meu manquinho e saio de mansinho. Vamos lá, pessoal. Eu vou limpar aqui, ó, as operações que a gente estava fazendo de estudo para vocês entenderem. O pessoal ainda aí que não tem o home broker, vai acompanhar, e aí tá muito fácil. A pergunta do Wellington foi o seguinte, galera. Bom, eu iniciei o meu dia, o gráfico da B3 hoje foi um atípico, abriu às 9h30, né? Mas ele abre às 9 horas e fecha ali a partir das 16h50, 17 horas, a qualquer momento ele pode parar. Até às 18 horas é um padrão. Então, o que é a pergunta que o Wellington fez? Iniciando a partir aqui de onde eu estou mostrando para vocês aqui, quer dizer que esse gráfico aqui é o gráfico de hoje, né? Ele iniciou, e aí a pergunta do Wellington bom, até, ver se eu estou certo, Wellington, aqui até, deixa eu passar uma linha temporária aqui ele começa, teve um gap de alta, né? Ele abriu com uma alta bacana, tanto que ele consolidou aqui nesse rompimento que ele teve aqui, e aí ele começa às 9 horas, exatamente aqui nesse lugar onde que eu tenho aqui, eu tenho às 10 horas, no gráfico, uma marcação. A sua pergunta é, como que eu vou fazer para saber como que eu vou entrar nessa marcação, se eu vou conseguir fazer uma boa operação ou não, e mais ou menos como que você vai confiar a sua questão de suporte e resistência. Seria isso? Perfeito, exatamente. Ele abriu aí, está no começo do dia. Sim. A minha referência de suporte e resistência é olhando para o gráfico e vendo onde ele está. Mas e aí? A partir daí, o que eu faço? Eu espero ele subir, eu espero ele descer, ou eu não confio. Agora, se fosse lá no final do dia, ia ser tranquilo. Bacana. Mas no começo eu sempre acho muito complicado. O que eu vou passar para vocês o que eu faço como experiência, né? O pessoal que ainda não acompanha a evolução dos gráficos não sabe, não vai saber disso, mas o pessoal que acompanha sabe que eu só apareço no meu bom dia por volta mais ou menos de 10h30, 11 horas. Eu não apareço de manhã. Por que eu não apareço de manhã? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que vocês estão em grupos separados, aqui tem mais de um grupo, mas deixa eu dizer o que acontece. O cara tem um dia que não é bacana, e aí o dia do cara que não é bacana, o cara dorme mal, aí o cara tem uma experiência negativa, o cara briga em família, briga com o marido, com a esposa, o cara chega no serviço, fura o pneu, dá tudo errado, o cara risca a porta do carro do cara, aí o cara tá cheio de estresse, é o dia que o cara não deve operar, aí ele vai lá, olha no gráfico, ele não verificou tendência, não verificou nada daquilo que a gente conversou, e aí, de repente, ele vai lá, entra numa operação errada, ele toma um loss de R$350, aí tá todo mundo no grupo caladinho, aí ele chega lá no grupo e fala assim, ô pessoal, nossa, olha aqui essa tela, tomei um loss, não, o mercado hoje tá bravo, hein, cara? E nesse momento, pessoal, como a gente é influenciável, mais de metade do grupo vai dizer assim, não, então se fulano tomou um loss, eu tô fora, vou nem operar. E, na verdade, o cara perde uma oportunidade de fazer grana. Então, o que nós vamos fazer ao longo do tempo, isso de maneira proposital, é o quê? Não tem problema ter um grupo, mas quando a gente entende realmente o que está acontecendo no gráfico e a gente para de entender que o gráfico dá medo. Hoje uma pessoa diz assim para mim, Gustavão do céu, Cavalcante, cara, mas que medo de operar, cara.
Eu entrei com uma operaçãozinha de R$5 aqui e, meu Deus, cara, esse mercado é o mais perigoso do mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse mês, cara, nunca quis fazer uma live, tanto que eu tô falando isso. Ele vai ouvir a gravação, porque eu vou mandar para ele, mas ele não assiste live, ele não faz pergunta, e ele diz que o mercado é perigoso. Eu falei para ele, não, o mercado não é perigoso. Perigoso, sabe o que é? É fazer uma figura caçadora e sair caçando figura caçadora no gráfico. Eu não tenho que caçar uma figura no gráfico, eu tenho que ler o gráfico e determinar uma figura. Então, isso é muito sério. A partir do momento que você não respeita o princípio gráfico, queridão, esquece o seu dia de operação que você vai tomar loss. Agora, a pergunta sua, Wellington, é o seguinte: nesse intervalo que nós temos aqui, como que eu determino o meu suporte e resistência nesse período do dia para me fazer? Então, lá no início de janeiro, quando a gente sentou e eu tracei alguns objetivos, nós fizemos um negócio que é o quê? Vamos marcar suporte e resistência. Então, eu vou puxar aqui mais um pouquinho no gráfico aqui, para quem não viu, ver como que funciona. Eu venho aqui, pego a minha figura e põe no ponto mais alto do gráfico, e aqui, no primeiro toque, exatamente aqui, esse é o gráfico de hoje, tá, Wellington? Vamos dizer que eu estou aqui dentro das suas 10 horas, não é isso que você falou? Vou pegar aqui. Perfeito, isso mesmo. Dentro das suas 10 horas. Pronto, lá, 10 e 11, 10 horas. Então, o gráfico abriu, eu só tenho essa referência, que é isso aqui. O que eu faço? Então, eu venho aqui, essa aqui é a minha primeira hora do dia, certo? O que eu particularmente faço? Eu começo o meu dia de operação às 10 horas. Eu não entro antes das 10 horas por questão de convicção. Eu quero primeiro saber que tendência que o mercado tem, por quê? Porque o meu objetivo de operação são operações mais longas, de grande pontuação. E algumas pessoas vão dizer assim, poxa, mas aí você vai perder essa grande condição de pontos aqui, é desnecessário. Não, pessoal, paciência no mercado, que quando a gente não ganha de um lado, ele vai te entregar do lado de cá, sem problema nenhum. Então, beleza. Estou aqui, faço a minha primeira resistência do dia, e como que eu faço, Wellington? Que isso sirva de modelo aí para o pessoal pegar e entender. Existe uma coisa no mercado que nós fizemos pela BBIG, né? Não existe isso de forma literal escrito, que é marcar o quê? A 5F. Para que era a 5F? Lá no início, a gente não conseguiria saber como que a gente faz a marcação do gráfico, e aí, por questão de resistência, de suporte, nós criamos aqui uma condição rápida de saber como que nós vamos iniciar o dia. A primeira coisa que é importante saber, pessoal, presta bem atenção nessa seta que eu vou dizer aqui, que eu vou mostrar para vocês. Como que o cara começa a operar sem saber se ele está aqui, ó, sem saber se ele está aqui, sem saber que 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 ele está aqui. Se você não sabe aonde você está, você não pode comprar, você não pode vender. A primeira coisa para você fazer é saber isso. Então, bacana. Eu venho aqui, Wellington, e puxo, eu vou ensinar assim, que tem dado certo para mim e os resultados bem positivos. Eu traço a minha meta do dia baseado no que acontece com o dia anterior. Bacana? Então, eu abri aqui, ó, dia anterior, que é esse gráfico aqui do dia anterior, e aqui é o meu gráfico de hoje. Então, eu faço as duas extremidades em vermelho, e aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e começo a perceber que nesse intervalo entre esse e esse, como eu não consigo fazer de maneira muito bacana, eu começo a achar os pontos de movimentação gráfica para que eu possa respeitar um padrão e na hora que eu estiver operando, eu saber exatamente aonde eu estou no gráfico. Então aqui eu achei um padrão, e aí eu venho aqui de baixo para cima, começo a subir, e aqui ó, eu já pego do dia anterior. Pronto, achei um segundo padrão. Nesse segundo padrão, eu venho cá e marco a 5F. A 5F, para o pessoal que está aprendendo, vai ver esse material, chama 5 frequências. São as 5 frequências do gráfico. Eu pego a terceira linha
e desço ela até aqui, que já seria um ponto de movimentação mais próximo da minha visualização, e coloco ela de vermelho. Quem não tinha visto ainda esse material, pessoal, por que que eu traço as linhas vermelhas, depois eu traço as linhas amarelas, depois eu traço a linha verde. Aqui, ó, grandão, eu faço isso aqui, ó. Então, olha só, o meu dia começou, tá? Daqui, onde está aqui a minha mãozinha aqui, ó, pro lado direito, o meu gráfico, ele tá limpo. Eu não estou enxergando ele. É mais ou menos não, é bem isso aqui, ó. Eu estou vendo assim, ó. Ok? Então, nesse momento aqui, ó, quando o gráfico começa a aparecer, eu vou dar um zoom. E aí, quando eu dou um zoom aqui, ó, qual que é a minha percepção? Cara, eu sei que numa média, eu vou trabalhar por média, de 2 dias, eu tô aonde? Eu tô acima da frequência de trabalho que o gráfico mais operou no dia de ontem. Aqui, ó, o dia de ontem, todinho aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando eu estou no gráfico, eu sei, por exemplo, cara, eu estou na parte superior do gráfico. Então, bacana. Se você clicar aí na ferramenta do Home Broker e você começar a visualizar o seu gráfico, se você vê que você está na parte mais superior do gráfico, a grande probabilidade que você tem é que você vai fazer o quê? Você vai esperar um bom momento, porque esse gráfico ele vai voltar sempre para cá, então, ó, ele sempre vai estar aqui na linha de frequência. Para quem não viu essa aula, pessoal, aqui, ó, por que 5F? Primeira frequência, aqui no meio, eu tenho aqui a segunda frequência, e aqui no meio, a 3F é a terceira frequência. Fica bem bacaninha aqui para todo mundo entender. Aqui é a quarta. Vamos lá. E aqui eu tenho a quinta e última frequência. Quinta. O que que quer dizer 5F? Primeira, segunda, terceira, eu não vou pôr aqui não. Aqui é a quarta frequência, beleza? Como eu sei, ô Wellington, veja só, ele subiu até aqui. Vamos voltar lá naquela aula que a gente viu lá agora, aquele conteúdo. Se eu pego aqui no gráfico, por aqui, ó, por que que a minha linha é vermelha? Cara, eu já sei que aqui é o meu ponto mais alto do dia de hoje. Quando eu digo lá que o cara, quando vê aqui o rompimento em alta e ele entra aqui comprado doidão, que é na hora que o cara toma o stop e fala, meu Deus, o que que aconteceu? Olha lá, ele entrou, voltou, e aí você continua o quê? Ele vai entrar numa queda, mas ele não se consolida, ele vem num processo de retângulo, que está aqui, fica fácil todo mundo ver, rompeu o retângulo, você tem uma queda abissal, e aqui no meio ainda forma uma bandeira com essa confluência aqui. Então, quando eu pego às 10 horas o gráfico e vejo que, cara, às 9h28 ele bateu o ponto mais alto do dia, sabe o que eu vou fazer? Vou lá, faço um café bem legal, bem bacana e fico olhando o gráfico. Na hora que ele começa a movimentar, eu consigo ver aqui, ó, o porquê que são traçados as 5F. Olha aqui, ó. Isso aqui é um retângulo. Isso aqui é um outro retângulo. Olha o tamanho desse retângulo que eu daria para me operar. Do lado de cá, se eu pegar aqui, eu tenho o princípio de um retângulo que tem um rompimento muito pequeno, não vale a pena eu abrir, né? Mas quem operou hoje consegue ver, ó, se você pegar aqui essa imagem e trazer ela para cá, ó, fazer a análise dela, entrou na operação aqui, né? Deixa eu pegar aqui tem gente no celular, vai ficar fácil para o cara ver. Aqui, ó, entrou na operação aqui, então ele bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí aqui vai embora de novo. Não tem como. Então, a experiência que eu quero levar para todo mundo é o quê? Eu vejo
eu vejo ainda alguns gráficos que são postados no grupo, e a maioria dos gráficos tem lá uma série de coisas. Tem média móvel, tem um monte de coisa, só que não tem 5F. E quem posta o negócio e não tem 5F, logicamente, cara, que isso foi planejado, isso foi estudado para dar certo. Se todo mundo verificar aqui, ó, nesses 2 últimos dias, que é esse dia que está aqui as frequências e o dia de cá, a linha verde, Wellington, é a linha que mais operou. Então, se o gráfico rompe, ele vai voltar. Aí não precisa de eu ficar no desespero de ficar caçando uma figura, como eu não fico mais. Agora, pessoal, o pessoal que está chegando aí, ó, veja só. Algumas pessoas põem um gráfico desse tamanho assim, ó. Aí o cara diz assim, ó, Cavalcante, eu vim aqui, aí eu tracei um retângulo. Um triângulo, perdão. E esse triângulo, ele fingiu que rompeu. Na hora que ele fingiu que rompeu, eu abri o rompimento aqui, exatamente nesse lugar. Quando eu abri o rompimento, eu tomei um loss. Princípio do loss que o amigo tomou. Vamos lá. Alguém quer habilitar aí no princípio do loss que o amigo tomou ou não? Ele não sabe não deletar, né? Por isso que ele tomou loss. Simples, Para pessoal. mim, não, para mim não é um triângulo. Não é um triângulo, galera. E outra coisa, veja só, aqui embaixo aqui está marcando Pa 5,52. Parece um triângulo, mas não. Ah, com certeza, já É acabou o mesmo, dia. verdade. É 5,52. Então, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Lá no Instagram, existe lá uns negocinhos lá que a gente colocou. E, cara, é preciso o cara ficar atento aqui lá. Quem começa a operar de manhã e vara à tarde diz assim, ó, não, à tarde eu vou voltar. Lembra da seguinte situação. Voltar à tarde para o mercado não tem problema nenhum se o cara entende leitura gráfica e percebe que daqui a aqui eu tenho um topo duplo e que depois desse topo duplo eu vou ter uma grande queda. Olha aqui, ó, uma pontuação que bateu aí 90, 96 para 97, mais de 1.000 pontos. Aqui, ó, nesse momento eu passo essa linha chamada linha de corte ou linha do pescoço, e aí eu tenho a opção de fazer uma figura grande, ok, pessoal? Fora do horário pré-determinado, que não é um horário bacana, operar essa figura por volta das 15 horas aqui, e aí eu vou ter toda essa malha de ganho financeiro e aqui, ó, creiam no que eu vou dizer. Aqui, esses quase 1.000 pontos a 10 contratos, faz a conta aí para mim, o Valci ou o Elitão, 1.000 pontos a 10 contratos num período de 13 minutos. Quanto que deu em 13 minutos aí a queda? Já fez? 2.000. Quanto que deu, Vitor? 2.000, né? R$2.000. Isso que eu quero explicar, isso que eu estou explicando para vocês, o pessoal que está chegando junto conosco, sintam-se em casa, o pessoal que já começou conosco há algum tempo vem acompanhando e logicamente que a gente vem amadurecendo há mais tempo, né? Nesse mercado nosso de operação Bolsa de Valores, não existe a necessidade de eu pensar em porcentagem, mais ou menos assim, eu vou colocar R$500 porque eu quero ganhar 2%. Então, aqui eu teria uma grande oportunidade de fazer R$1.000, R$2.000, e aqui também, ó, exatamente o mesmo rompimento, eu conseguiria entrar aqui num período maior, né? Daria de 6h25, 30 minutos. 30 minutos eu conseguiria fazer 1.000 pontos. Então não tem problema.
Se eu coloco, por exemplo, R$2 na operação, quanto que deu aí, Vitão? Faz a conta aí para mim, que eu estou sem máquina aqui, sem sistema. Se eu coloco 2 contratos numa operação, 2 contratos dá 40 centavos. Eu vou abrir uma operação. Quanto que dá o resultado disso aí, Vitor? Para 1.000 pontos? Fazer aqui, peraí. 2 contratos? 2 contratos. 400? 400. R$400. É isso que eu queria trazer para vocês, que vem da operação binária, para vocês entenderem que não tem a questão, né, do volume de dinheiro colocado com a porcentagem aplicada. Ok, pessoal? Ficou claro isso aí, Elitão? Ajudou? O pessoal que está operando aí, o pessoal que está chegando, comece a entender que a gente sempre vai balizar em média dos 2 dias, do dia de hoje e do dia anterior, porque o gráfico ele vai voltar para o período do dia anterior. Ok? Show de bola, mano. Ficou bom? Dá para fazer amanhã? Amanhã. Faz amanhã em print. Sem Pessoal, falta. Quem puder aí, abre aí rapidinho para nós fazer um vídeo bacana e para a gente finalizar agora o que nós tínhamos para falar. Vamos lá. O mais importante para todo mundo começar a verificar e entender é que eu fiz uma pergunta hoje nos grupos o seguinte, cara, por que as maiores fortunas do mundo é de cara rico ou pobre? E de maneira unânime, a maioria das pessoas escreveu, não, é do cara pobre. As maiores fortunas vêm da galera pobre. E aí foi perguntando, e uma coisa que pouquíssimas pessoas entenderam. Cara, no mercado financeiro, que é esse que muita gente está operando, quem está chegando, quem vai começar a chegar, entenda o seguinte, não preocupa com quanto você ganha, porque se você ganhar R$1.000 e se você gastar por dia R$1.100, eu conheço trader quebrado. Eu conheço trader que está desesperado porque o cara quebrou a banca e não consegue levantar a banca. Então, existe uma regra para poder tirar dinheiro do mercado. Agora, o porquê que a maioria dos multimilionários, eu não sei se vocês acompanharam essa notícia, mas o próximo trilionário do mundo, o primeiro trilionário do mundo, vai ser aquele Xing Ling lá do Amazon. O cara vai fazer o primeiro trilhão, né? E por que, cara? Que é normal o pobre ser os mais ricos de toda a galáxia. Porque por mais... Alguém sabe ou não? Posso falar ou não? Pode falar. Por mais que todo mundo não acredita, quando o cara começa a ganhar dinheiro, ainda está incutido lá na mente dele a síndrome da escassez. Esse cara não gasta. E quem não gasta, ganha mais. Todo mundo que vem do berço de ouro, que não dá valor no dinheiro, que acha que todo dinheiro que entra vai ser reposto, e que todo dinheiro que vai ser reposto vai ser a condição dele gastar e de novo, vocês veem aí, ó, a mentalidade, ela é um processo tão forte no nosso negócio, que eu nem vou falar mais do cara que ganha na loteria e fica pobre de novo. Você pega casos específicos aí, ó. Para quem não sabe, para quem gosta aí do futebol, o Cafu aí tá fugindo da polícia, porque o cara tem pensão alimentícia e não paga, não é porque não quer, é porque não tem. Então, assim, como que um cara, capitão do Penta, não dá conta de pagar uma pensão alimentícia, galera? Isso é provando para vocês que se eu ensinar vocês apenas a operar, vocês estão mortos. Eu tenho que ensinar vocês a operar, mas principalmente entender o valor do conceito de como que fica rico. Talvez não é da época da maioria de vocês, mas existiu um cara chamado Mike Tyson, que é um cara pugilista americano, que a galera virava madrugadas, não tinha canal específico, era só quando dava para aparecer, a gente virava madrugada para ver esse cara lutar. O cara sempre ganhou no primeiro round, com um soco o cara derrubava todo mundo. O que acontece? O cara vem do Brooklyn, vem de uma pobreza extrema. Quando ele virou pugilista e começou a ganhar milhões e milhões e milhões, a primeira coisa que o cara fez foi comprar um tigre. Então, assim, um tigre come 30 quilos de carne por dia. O que acontece? Arrumou problema, foi preso e agora está tentando voltar ao cenário com mais de 50 anos. Então, o que acontece, galera? O cara que é pobre, e eu sou um cara que me enquadro nessa condição, venho de família de origem simples, de origem humilde, e vim nessa condição de trabalho. Não entrei no mercado financeiro para ganhar dinheiro, eu não entrei
no mercado financeiro para ser melhor do que ninguém. Eu não entrei no mercado financeiro para comprar Porsche azul, para andar de carroça azul e ver Porsche azul, né? Quem sabe o que eu estou falando aí, então é isso aí mesmo. Então, assim, eu entrei no mercado simplesmente para poder ter uma coisa que eu acredito que todos vocês gostariam de ter: tempo. O tempo que eu tenho hoje, ele não é tal. A minha conta financeira, ela não é talvez de um milionário, mas eu posso apostar para vocês que eu tenho hoje mais tempo do que muito milionário, porque todo dia para mim é exatamente igual. E tem dia que eu não sei se é segunda, terça, quarta, quinta, se não for o calendário. Por quê? Porque eu sigo um ritual de acordar, analisar o mercado, entrar, fazer a minha operação, tudo isso, e continuar fazendo sempre daqui para frente. E aí, a cada um de vocês comecem a pensar que, cara, eu não preciso ganhar exorbitantemente. Para que vocês entendam, o Elton está aí, ó, conversou comigo hoje, eu vou revelar, viu, Elton? O Elton é um cara que está batendo R$300 de operação média, não é isso, Elton? Isso, mais ou menos R$300 na média. R$300 na média. Amanhã nós vamos dar uma agarrada nisso junto. O que acontece? Nós vamos bater meta para operar 2 vezes nos intervalos de terça e quinta, porque, pessoal, 300 pontos por dia é 6 pau por mês. E qualquer coisa que vocês falarem acima de R$1.500, nós estamos acima da média nacional. E 6 mil é 4 vezes acima da média. Então é por isso que todas as grandes fortunas são feitas de pessoas pobres. Porque por mais que o cara tem mentalidade, tem trabalho, tem visão, tem projeção, ainda fica incutido na mente do cara a síndrome da escassez. E, por certa forma, isso é um tanto quanto valioso, porque se você ganha todo dia no mercado R$300, que é o que o Elton está fazendo, se ele arrumar a conta para R$300 todo dia, chega ao final do mês, o game dele está no over. Então, a gente precisa de ter sabedoria e entender 2 coisas. Lucro é melhor do que salário. E nessa condição, quando eu passo a ter lucro, se eu não entender que mais de 50% do meu capital tem que voltar para o mercado, eu já começo o meu dia com operação e vou quebrar ao longo do tempo. E lá durante o desenvolvimento a gente vai estar avançando sobre isso. Ok, pessoal? Deu 1h20, acho que foi bacana, deu para a gente poder trocar ideias, recapitulando aqui sobre o que é tendência, alta, baixa, quais que são os nomes. Poxa, Cavalcante, não anotei, não tem problema, vai estar disponível lá para todo mundo rever. Lembrando que a primeira coisa que quando você acordar no dia, você olhar no mapa, seja na operação treino, o pessoal que está chegando agora da opções binárias, cara, olhei no gráfico, eu tenho que saber aonde que eu estou. Se eu não souber aonde que eu estou, é aquele ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se eu não sei aonde eu estou, qualquer hora eu compro ou eu vendo. E aí, nessa hora, eu tomo loss. Recapitulando, o mercado começou a subir, eu não entro vendido. O mercado começou a descer, eu não entro comprado. Eu só compro e só vendo na tendência de mercado. Ah, Cavalcante, deu um pullback. Galera, não arrisca que vai dar ruim, tá? É só ter paciência. E uma coisa que eu quero fazer um desafio com vocês. Alguém conhece esse cara aqui, ó? Conhece? Todo mundo tem aí que opera? Todo mundo que opera tem? Bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou conseguir fazer isso de forma presencial. O dia que eu peguei esse cara aqui, larguei ele em cima da mesa e comecei a operar com o olho, os meus resultados aumentaram drasticamente. Quem opera segurando esse cara aqui, ó, tá fadado à falência. Sabe por quê? Porque você vai sentir que vai acontecer, aí você vai operar na tendência errada, no momento errado, na figura errada, e você vai perder dinheiro. Quando você largar esse cara em cima da mesa e falar, não, eu vou analisar, aí de maneira ocular,
você começa a desenhar a figura. Na hora que você vê que vai chegando próximo do rompimento, aí você fala, não, agora eu vou pôr a mão no mouse. Eu garanto que mais de 50% das operações vocês vão ter sucesso. É isso que eu faço todos os dias, por isso que eu quero passar isso para vocês já como um código muito forte. Cara, larga o mouse para que a gente possa ter sucesso. Queria pedir, por favor, aí, eu tô com a tela, tá faltando 2 caras para poder abrir o vídeo. Eu queria pelo menos que 2 pessoas abrissem o vídeo, mais um aí, para a gente poder. Bacana, valeu. Wendão, tô com saudade de você, viu, irmão? Tamo junto, viu? Pessoal, abre a tela para a gente fazer uma foto bem bacana. Pessoal, abrir aí. Ô, Robson, amarra no chão para você não voar aí no Rio Grande do Sul, viu, cara? Que o vento aí tá bravo, viu, cara? Amarra aí. Viu? Bacana, bacana. Abrindo aí. É isso aí. Pessoal, vamos. Eu queria pedir um favor para a gente fazer. Ontem foi bacana, eu consegui compartilhar lá. Quem tiver aí no computador, acha uma tecla aí chamada Print Screen. Geralmente ela fica do lado direito em cima, notebook também. E eu acho muito importante a gente começar a mostrar às pessoas aí que a gente vai estar dominando com um conteúdo que eu posso dizer para vocês, olhando para vocês, eu sou um pesquisador nato do mercado. Eu só entendi que eu ia ganhar dinheiro no mercado o dia que eu parasse de achar que eu sabia e contratasse um cara, e eu já vou falar para vocês que vocês vão conhecer esse cara. Eu pago todo mês R$ 1.800 de mentoria para conversar com o cara uma vez por semana, 45 minutos. Vocês dividem aí, dá R$ 450 a hora. E isso é muito importante, por quê? Porque os conteúdos novos que estão chegando faz parte de um processo de aprendizado de quem já está na Bolsa de Valores há mais de 30 anos. Então, qual que é a minha missão? Aprender e ensinar. Ninguém vai ficar rico, milionário da noite para o dia, mas a gente vai construir vencedores e pessoas que não adianta ser livre por um período e depois quebrar banco e voltar para o mercado tradicional. Igual tem gente que fez isso lá no chocolate da Copenhagen e aí depois voltou e aí fica enganando o povo. Mas que a gente possa manter a serenidade e a tranquilidade para que todos possam estar operando. Quem tiver no celular ou quem tiver no computador, dá um sorriso aí para a gente poder printar a foto. Cadê o sorriso da galera? Faz um joinha aí quem quiser para a gente poder fazer aquela foto bacana. Pô, aí bacana, encheu de gente aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Show de bola. Pessoal, printa a tela aí. Marca lá no Instagram de vocês, marca Bebig lá no Facebook, aonde vocês quiserem. Ah, Cavalcante, eu não tenho nada disso. Cara, você tem o seu WhatsApp, marca lá e diz, cara, eu realmente estou aprendendo uma coisa que você deveria aprender. E junto a gente vai formar aí um multirão ou um esquadrão de profissionais do mercado financeiro. Valeu? Para finalizar, se alguém não gostou da live, eu sempre falo isso, pode reclamar em público, fala que a gente não sabe nada e que a gente está enganando todo mundo, que não agregou em nada aquilo que a gente está ensinando, porque eu acho que a verdade não precisa de explicação e em cima disso é o que a gente vai fazer cada dia mais resultado para todo mundo. Beleza, pessoal? Valeu. Amanhã tem um terceiro, tá? Nós vamos estar falando amanhã de um outro negócio que realmente vai surpreender. E no sábado, eu sei que algumas pessoas não vão poder estar presentes. No sábado a gente vai fazer um grande aulão. E eu posso garantir para vocês, quem já aprendeu o básico vai para outro patamar. Quem está iniciando já vai chegar mais rápido no patamar de quem já está operando. E de quem está iniciando no processo de migração aí de B3, com certeza vai assustar quando começar a entender que pode pegar uma marola de 1.000, 1.500 pontos, de 500 pontos, de 700 pontos, coisa que a gente não vê acontecer no mercado de operações binárias. Ok? Quero agradecer. 3.000 ontem, né? 3.000 ontem. Ontem foi 3.000 pontos. 3.000 3.000 ontem. Então, quero agradecer vocês. E lembre-se de uma coisa, as fotos que a gente printa, eu guardo.
porque daqui a alguns meses, algumas pessoas vão dizer assim, pô, Cavalcante, cara, não estou entendendo nada do mercado. Cara, não tem almoço grátis, é difícil aprender, ninguém vai ficar rico da noite pro dia, nem no day trade, nem em lugar nenhum. Conta comigo, bora fazer a diferença. Amanhã, no mesmo horário, eu vou estar divulgando para todo mundo, e quando você chegar lá no seu grupo, pega essa foto aí, vai ter gente misturada dos grupos, né? Isso aí vai ser bacana, escreve lá, por favor, que a live foi uma porcaria e que você não aprendeu nada. É a coisa mais importante e que isso possa multiplicar e levar valor para as pessoas. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado a todos. Conta comigo. Forte abraço a todo mundo. Ô, Robson, amarra aí para você não voar, queridão. Valeu, gente. Abraço, pessoal.